Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 3. Capítulo 25. Danzou também estava envolvido em batalha, coletando informações sobre o quarto Kazekage. Como ninja possuidor do Kekkei Genkai Liberação Magnética, o Kazekage tinha uma vantagem natural sobre um humano comum como Danzou. Não se tratava apenas de ter uma reserva de chakra maior, ele também possuía um estilo de combate único. Contudo, justamente por causa disso, ele se tornou excessivamente dependente de sua liberação magnética. Embora seu ninjutsu fosse de fato superior ao de Danzou, seu taijutsu e experiência em batalha eram claramente pontos fracos. Danzou não demorou a perceber isso. Mantendo um ritmo agressivo, Danzou não deu ao quarto Kazekage nenhum momento de descanso. Ele utilizou seu taijutsu e sua vasta experiência em combate para controlar o rumo da batalha. Os dois se enfrentaram em alta velocidade pelo campo de batalha, movendo-se tão rápido que os ninjas ao redor só conseguiam ver flashes de imagem. Apenas Jonin de Elite eram capazes de acompanhar seus ataques e defesas. O Kazekage permaneceu na defensiva durante a maior parte da luta, esforçando-se para resistir ao ataque implacável de Danzou. Mais uma vez, ele não conseguiu se desvencilhar da batalha. Isto não pode continuar. Ser forçado a acompanhar o ritmo de Danzou era sufocante. Quanto mais ele tentava resistir, mais era arrastado para o ritmo do oponente, e a pressão aumentava cada vez mais. Sua expressão escureceu quando ele aproveitou a oportunidade, juntando as mãos e canalizando o chakra com força por todo o corpo, dispensando selos de mão habituais. Usar um jutsu de nível A sem preparação fez com que uma onda de dor percorresse seu sistema de chakra. Liberação magnética. Onda de tempestade de areia. Uma torrente colossal de areia dourada irrompeu, lançando-se indiscriminadamente em todas as direções, forçando Danzou a recuar. Alguns ninjas azarados à distância foram empalados instantaneamente. Os combatentes ao redor instintivamente se afastaram, temendo a destruição de um campo de batalha de nível Kage. Assim que a tempestade de areia diminuiu, o Kazekage mal havia recuperado o fôlego quando viu 3 figuras de Danzou avançando em sua direção vindas de direções diferentes. Ao sentir os grãos de areia no ar, ele confirmou rapidamente. Eram todos corpos reais, não clones. Usar clones das sombras só para se aproximar? Uma escolha tola, não lhe darei outra chance. Embora incrivelmente útil, o jutsu clone das sombras dividia o chakra do usuário igualmente entre os clones, tornando-se uma técnica que a maioria dos ninjas usava com moderação. Respirando fundo para estabilizar seu chakra ligeiramente desestabilizado, o Kazekage formou selos de mão com uma velocidade estonteante. Liberação magnética. Cachoeira de areia movediça. Uma enorme onda de areia dourada surgiu do chão como um tsunami, arremessando-se em direção aos 3 Danzos. A areia movia-se como um ser vivo, engolindo sem esforço as 3 figuras e enterrando o ar sob as dunas douradas. Contudo, em vez de alívio, o rosto do Kazekage escureceu ainda mais. A areia que ele usou confirmou que nenhum deles era real, nem mesmo os clones das sombras, apenas técnicas simples de clonagem. Um Kazekage apenas no nome. Ainda muito jovem. A voz de Danzou ecoou do alto da areia dourada, seu tom carregado de escárnio. Um truque simples. Manipulando as correntes de ar ao redor dos meus clones, fiz com que parecessem sólidos, impedindo que sua areia detectasse a verdade. Ele havia usado meros clones como isca para ativar um jutsu poderoso. Uma vantagem completa. Seus guarda-costas ainda estão por perto. Até que eu o derrote, não desperdiçarei chakra desnecessariamente. Liberação de vento. Lâmina de vento. Danzou avançou rapidamente, formando selos de mão enquanto liberava uma forte rajada de vento para desestabilizar a defesa do Kazekage. Os olhos do Kazekage estavam cheios de intenção assassina, mas ele permaneceu calmo, usando sua areia para manter distância entre eles. Danzou continuou a esquivar-se da areia dourada enquanto se aproximava, lançando simultaneamente ataques baseados no vento. E eu que pensava que o grande quarto Kazekage conseguiria lidar com 2 jutsus de rank a seguidos. Esquivar é tudo que você sabe fazer? Você nunca vai me derrotar assim. Liberação de vento. Liberação magnética. Ignorando as provocações de Danzou, o Kazekage manteve sua estratégia evasiva, evitando o combate corpo a todo custo. Apesar de seus esforços, a cena dele sendo repelido por Danzou causou grande repercussão no campo de batalha. Embora a maioria de seus jutsus fosse tecnicamente de nível C, seu domínio sobre a transformação da natureza do chakra os tornava muito mais letais do que as técnicas normais de nível C. A distância entre eles continuava diminuindo. Danzou não estava dando ao Kazekage nenhuma chance de se recuperar. Liberação de vento. Esfera de vácuo. Rajadas de vento fortes atravessaram o escudo de areia do Kazekage. Te peguei. Assim que a poeira baixou, o Kazekage saltou para trás, criando distância novamente. Mas Danzou já estava lá, antecipando seu movimento. Surgindo acima dele, Danzou desferiu um chute rápido, derrubando o Kazekage no chão antes de finalizar com outro golpe. O Kazekage deu um sorriso irônico. Velho, é você quem foi apanhado. No instante em que o chute de Danzou atingiu o alvo, rachaduras se espalharam a partir do ponto de impacto. O corpo do Kazekage se desfez como uma escultura de areia. Debaixo da terra, uma onda avassaladora de areia dourada irrompeu, engolindo Danzou por inteiro. Danzou foi consumido como um grão de poeira, incapaz de escapar do mar de areia dourada rodopiante. Uma pirâmide imponente com dezenas de metros de altura tomou forma, sua superfície coberta por intrincadas runas de selamento. O Kazekage emergiu do chão, sua respiração irregular, mas seu olhar brilhando de entusiasmo. Não houve engano, desta vez aquele que ele selou foi o verdadeiro Danzou. Eu ganho, velho. Uma voz calma atrás dele interrompeu suas palavras. Uma técnica de selamento impressionante. Não é para conter bestas com cauda? Antes que pudesse reagir, marcas de selamento negras se espalharam rapidamente por seu corpo. Danzou soltou o ombro do Kazekage. Isso não é possível. Eu selei o verdadeiro. Minha areia permaneceu presa a ele o tempo todo. Não poderia ter sido trocada. Danzou deu um sorriso irônico. Quem disse que eu troquei? Então, a compreensão atingiu Kazekage como um raio. Desde o início, ele havia sido enganado. Os 3 clones eram falsos. O que o perseguia era um clone das sombras. Danzou manipulou para que acreditasse ser real. Suas suposições estavam erradas desde o início. Ao ver a incredulidade no rosto do Kazekage, Danzou manteve a calma. A batalha havia sido equilibrada em força bruta, mas ele vencera graças à sua experiência e estratégias superiores. Distraidamente, Danzou tocou o olho direito enfaixado. Que tal voltarmos juntos para Konoha para tomar um chá?
Antes que pudesse terminar, ele rapidamente formou um Rasengan e o cravou no torso do Kazekage. O sangue espirrou no ar, mas o corpo do Kazekage havia desaparecido. Tudo que restou foi o cadáver de um guarda desconhecido de Sunagakure. Uma técnica de substituição, ou algo mais. Uma Kekkei Genkai? Uma técnica secreta? Levem o Kazekage para um lugar seguro, nós o deteremos. Danzou franziu a testa, sentindo o chakra do Kazekage se dissipar rapidamente. Portanto, mesmo agora ele não podia subestimar as profundezas ocultas de uma vila ninja. Diversas figuras avançaram em sua direção em alta velocidade. Capítulo 26. Liberação da terra. Núcleo sísmico. Liberação de fogo. Técnica do dragão de fogo. O chão sob os pés de Danzou elevou-se abruptamente, criando uma passagem semelhante a um cânion, por onde um dragão de fogo escaldante irrompeu. Liberação de vento. Danos por pressão. As rajadas de vento alimentavam as chamas, enviando ondas de calor escaldantes que se propagavam para fora. Até mesmo as paredes de terra que acabavam de ser erguidas começaram a mostrar sinais de derretimento. 6 membros da guarda do Kazekage permaneceram em posição defensiva, observando o incêndio à frente enquanto se mantinham alertas para qualquer surpresa. Acima. Tenham cuidado. O ninja de Sunagakure no centro do grupo falou gravemente. 2 bonecos emitiram um clique mecânico quando seus compartimentos no peito se abriram. Voxox, voxox, voxox. Danzou acabará de lidar com uma saraivada de Sembon envenenados quando aterrissou, apenas para saltar imediatamente para trás. Uma enorme estaca de terra irrompeu do solo exatamente onde ele estivera momentos antes. Ele se posicionou em um local mais seguro e observou as forças de Sunagakure que bloqueavam seu caminho. Os Jounin de Elite eram os ninjas mais fortes abaixo do nível Kage. Eles podiam usar jutsus de rank A, tinham poucas fraquezas e possuíam poder suficiente para representar uma séria ameaça a um Kage. Alguns também eram hábeis em técnicas secretas, o que os tornava imprevisíveis. Subestimá-los poderia levar ao desastre. Afinal, na linha temporal original, Kakashi, um Jounin de Elite, havia recebido ordens de Danzou para assassinar o terceiro Hokage. Danzou sabia que não devia subestimar esses adversários. Com base em seus ataques anteriores, 6 Jounin de Elite, 3 especializados em ninjutsu elemental, um ninja sensorial, um mestre de marionetes, isso deixa mais um desaparecido, um usuário de genjutsu. A paisagem ao seu redor começou a mudar. O céu escureceu e a lua cheia surgiu lentamente sobre o campo de batalha. Os arredores transformaram-se num deserto tenuemente iluminado, com uivos de lobo distantes ecoando pelo silêncio sinistro. O ninja de Sunagakure à sua frente desapareceu, deixando para trás apenas uma terra devastada e vazia. Nada mal. Uma técnica secreta capaz de manipular todos os 5 sentidos. Mas, ainda está um pouco abaixo das ilusões do clã Kurama. O Sharingan de Danzou refletia o luar, e a ilusão se desfez como um espelho quebrado. Arg! Um dos guardas do Kazekage agarrou a cabeça em agonia, caindo de joelhos devido ao impacto do genjutsu interrompido. Uma habilidade bastante útil. Não admira que Orochimaru a deseje tanto. Eliminando um Jounin de Elite num instante, Danzou não pôde deixar de suspirar em sinal de satisfação. Lord Danzou. 5 Ambu mascarados materializaram-se ao lado dele. Acabem com eles. Sim, senhor. O esquadrão Ambu atacou a guarda do Kazekage sem hesitar. Uma confusão generalizada irrompeu. Embora a guarda do Kazekage tivesse uma ligeira vantagem sobre os 5 Ambu, eles permaneceram cautelosos em relação a Danzou, que ainda não havia entrado de fato na batalha. Aproveitando a oportunidade, Danzou mirou no mais fraco entre eles, o ninja sensorial. Os guardas restantes tentaram ajudar seu camarada, mas os Ambu os interceptaram. Com a entrada de Danzou na briga, a batalha rapidamente pendeu a seu favor. Em 10 minutos, tudo acabou. A vitória pertencerá em última análise a Sunagakure. O corpo do guarda proferiu suas últimas palavras antes de seus olhos perderem o brilho e seu corpo desabar. A técnica de selamento em seu cérebro foi ativada, destruindo instantaneamente sua mente. Sangue e massa cinzenta vazaram de seus orifícios. Que problemático. Danzou balançou a cabeça enquanto olhava para o cadáver. Apesar de ter selado seu chakra, o guarda ainda encontrou uma maneira de se matar, levando consigo todas as informações valiosas. Entretanto, o próprio Kazekage havia desaparecido. Provavelmente estava escondido em algum lugar, tentando romper o selo que o aprisionava. Com a derrota de seu líder, as forças de Sunagakure vacilaram. Ao contrário do moral elevado de Konoha, os ninjas da areia começaram a recuar. Assim que Danzou acreditava que a batalha estava chegando ao fim, bum! No centro do campo de batalha, uma besta colossal, semelhante a um tanuki com padrões de areia, materializou-se. Sua aura caótica e malévola infundia medo em todos que a contemplavam. Será que eles estão mesmo usando todas as armas? A expressão de Danzou escureceu. As bestas com cauda eram semelhantes a dissuasores nucleares, poderosas, mas em grande parte incontroláveis. Ha. Velho Gagá. Finalmente estou livre. Vou matar todos vocês, malditos ninjas. Uma voz maníaca ecoou pelo campo de batalha. Bum, bum, bum. 3 enormes projéteis de vento explodiram ao impacto, obliterando tudo em seu caminho. Cada ataque rivalizava com o jutsu de rank a impuro poder destrutivo. Danzou franziu a testa. O chakra que ele sentia dentro da uma cauda era avassalador, suas próprias reservas eram ridiculamente pequenas em comparação. Enquanto observava Shukaku avançar furiosamente em direção ao acampamento principal de Konoha, Danzou cerrou os dentes. Vá ajudar Tsunade, ordenou ele antes de correr em direção à fera. Seus insetos malditos. Provem meu poder, bala de ar perfurante. Bum, bum. Um grupo de Jounin que tentava deter Shukaku desapareceu em uma série de explosões violentas. Ha. Mais. Shukaku gargalhou de alegria, observando os ninjas se dispersarem. Assim que sua boca se abriu, o chakra se acumulou rapidamente para outro ataque. Jutsu de invocação. Baku. Liberação de vento. Grande esfera de vácuo. Danzou executou uma técnica diretamente da linha temporal original. Uma criatura monstruosa com corpo de tigre e cabeça de elefante materializou-se.
Sua boca escancarada liberou uma rajada feroz, amplificando o poder da técnica grande esfera de vácuo. O ataque atingiu Shukaku em cheio. Quando a poeira baixou, a superfície de uma cauda havia sido raspada e um de seus braços havia desaparecido completamente. Ah, Arg! Seu inseto maldito! Seu rugido furioso fez o campo de batalha tremer. É Danzou-sama! Danzou-sama está aqui! Gritos de alívio e admiração se espalharam entre as forças de Konoha. Todos os ninjas de Konoha abaixo do nível Jounin, evacuem o campo de batalha e retornem ao acampamento. A voz de Danzou, levada pelo vento, alcançou todos os cantos do campo de batalha. De pé sobre a cabeça de Baku, ele observou o corpo da besta de uma cauda se regenerando rapidamente. Nesse instante, Shukaku instintivamente protegeu a cabeça. O Jinchuriki deve estar dentro de sua cabeça. Danzou compreendeu que a forma monstruosa do lado de fora era apenas uma manifestação de chakra. A verdadeira alma cauda permanecia selada dentro de seu hospedeiro. Baku. Mais uma vez, a boca da criatura se abriu amplamente, desta vez gerando uma intensa força de sucção. Shukaku cambaleou suas enormes garras cravando-se no chão para resistir à força da atração. Areia, detritos, árvores e até mesmo ninjas azarados foram sugados para dentro da boca de Baku. Por um instante, a enorme besta se viu contida. E aquele momento foi tudo que Danzou precisava. Capítulo 27. Enquanto a imensa sucção do Baku mantinha Shukaku imóvel, Danzou moveu-se rapidamente para o lado, descrevendo um amplo arco para ficar atrás da besta com cauda. Ele concentrou chakra em suas mãos, aproveitando o momento em que Shukaku estava imobilizado. Saltando para suas costas, ele avançou em direção à sua cabeça. Inseto. Um rugido furioso irrompeu de Shukaku. A enorme besta desistiu de resistir à força de sucção e desabou no chão. Esse movimento repentino expôs Danzou também à poderosa atração do Baku. Arg! O vento uivava em seus ouvidos. Danzou cambaleou, quase sendo arrastado pela correnteza. Suas roupas e cabelos foram puxados violentamente em uma direção. Ele se agachou, lutando para manter o controle e evitar ser sugado. Droga! Ele canalizou mais chakra para os pés, tentando se mover para o lado de Shukaku para escapar da sucção. Morra, inseto! Shukaku, agora deitado de bruços, estava sendo lentamente arrastado pela poderosa sucção, mas seu enorme braço de areia ainda se estendia para esmagar Danzou. Sem outra opção, Danzou saltou para se esquivar, mas assim que perdeu o equilíbrio, a força de sucção o puxou em direção ao Baku a uma velocidade alarmante. Ajustando o corpo no ar, Danzou gritou: Baku! Mu! O Baku mudou abruptamente da sucção para a exalação. Uma onda de força tremenda percorreu Danzou, lançando diretamente em direção a Shukaku. Ele rapidamente concentrou chakra em suas mãos. Odama Rasengan. Ainda cambaleante devido à mudança repentina, Shukaku desistiu de se esquivar e, em vez disso, ergueu os dois braços para proteger a cabeça. Danzou desferiu o Rasengan gigante nos braços de Shukaku, esmagando seus membros de areia antes de cair sobre sua cabeça. Odama Rasengan. Detonação. O Rasengan murchou como um balão furado, mas a força liberada atingiu diretamente o corpo de Shukaku. Com o ataque concluído, Danzou imediatamente saltou para trás para ganhar distância. Ele observou atentamente. Shukaku permaneceu imóvel, rígido enquanto grãos de areia se desfaziam de sua forma. A expectativa cresceu em seu coração. Se ele conseguisse matar o Jinchuriki interior, a besta com cauda também pereceria, necessitando de anos para reformar seu chakra antes de poder reviver. Funcionou? As esperanças de Danzou foram rapidamente frustradas. À medida que a areia na cabeça de Shukaku se dissipava, revelava um monge em meditação, envolto por uma barreira esférica. Essa barreira de selamento não era o poder de Shukaku, mas sim do próprio Jinchuriki. A barreira começou a se dissipar e, sem nada mais para contê-la, o chakra de Shukaku irrompeu mais uma vez. A areia que havia se desintegrado recuperou sua vitalidade, envolvendo o monge novamente com rapidez. O corpo corroído de Shukaku também se regenerou a uma velocidade alarmante. Arg! Maldito inseto! Vou te reduzir a pó, pedaço por pedaço. O berro enfurecido de Shukaku fez Danzou franzir a testa. Nem mesmo sua técnica mais poderosa foi suficiente para acabar com isso. Mais da metade de seu chakra já havia sido gasto. Quanto ao seu jutsu de selamento, funcionava bem contra Jinchuriki antes da transformação completa. Mas contra esse tanuki gigante, Danzou começou a considerar a possibilidade de recuar. Assim que Shukaku deu um passo à frente para atacar, parou subitamente. Não, a besta rugiu antes de se virar bruscamente. Chakra começou a se concentrar em sua boca, não em Danzou, mas no acampamento base de Konoha. Não, é o Jinchuriki que está controlando. Danzou rapidamente formou selos de mão. Liberação de vento, balas de ar. Diversas rajadas de vento atingiram Shukaku, criando algumas pequenas crateras em sua massa de areia, que se nivelaram em segundos. Tanuki grande, isso doeu? Quer que eu bata em você de novo? Maldito! Maldito! Vou te matar! Shukaku abandonou sua bijudama, seu corpo ainda um tanto rígido, e se virou para o Baku. Os olhos de Danzou brilharam enquanto ele continuava a provocá-lo. Tanuki grandalhão, pare de bancar o valentão. Se não fosse por aquele velho monge, eu já teria te mandado reencarnar. Mas pensando bem, você é o mais fraco das bestas com cauda. Mesmo que um humano te mate, não é tão vergonhoso assim. Vou te matar. Vou te matar. Ai, vou te despedaçar pedaço por pedaço, seu humano miserável. Ao perceber que os movimentos de Shukaku estavam se tornando mais fluidos e sua aura ainda mais selvagem, Danzou soube que era hora de partir. Ele desfez a técnica de invocação, dissipando o Baku, e imediatamente disparou na direção das forças de Suna em retirada. Bum, bum. Explosões de balas de ar irromperam atrás dele, suas ondas de choque o atingindo implacavelmente. Danzou parou de conservar chakra e acelerou sua fuga. Depois de correr 10 quilômetros de uma só vez, 1 quilômetro atrás dele, Shukaku havia perdido completamente a sanidade, irradiando uma aura violentamente caótica. A enorme besta avançou desenfreadamente, aniquilando tudo em seu caminho. Droga! Até eu ficar mais forte, nunca mais vou mexer com uma dessas coisas. Mas por mais rápido que corresse, não conseguia se livrar da sensação de que algo o havia agarrado. Ao sentir a fera se aproximando, um arrepio percorreu a espinha de Danzou. Então, ao longe, ele avistou um time de Suna. Ele exalou aliviado. Jutsu de transformação. Danzou se transformou no ninja sensorial da guarda do Kazekage e avançou em direção ao esquadrão. A besta com cauda está descontrolada. Socorro! Antes de alcançá-los, ele gritou com toda a força dos seus pulmões. Ao avistarem a figura imponente de Shukaku, os rostos dos membros do esquadrão empalideceram. Sem hesitar, eles se viraram e fugiram.
Covardes, nenhuma lealdade. Mas eles não eram tão rápidos quanto Danzou. Ele os ultrapassou facilmente. Gritos e rugidos furiosos de Shukaku ecoavam atrás dele. Danzou acelerou o passo. Cada vez mais forças de Suna surgiam à frente, alguns esquadrões com apenas alguns homens, outros com dezenas deles. Cada vez que encontrava um, pedia ajuda, mas as reações eram sempre as mesmas, tentavam fugir. E como eram mais lentos que a besta com cauda, seu destino era previsível. Apesar de ter se distanciado de Shukaku, Danzou ainda podia sentir o chakra da besta se fixando nele. As bestas com cauda são uma verdadeira dor de cabeça. Suas reservas de chakra haviam caído para um quinto, e sua resistência estava diminuindo rapidamente. Danzou não pôde deixar de respeitar o terceiro Raikage, que lutou contra 8 caudas durante um dia e uma noite inteiros. Quando já estava perdendo o desespero, avistou um grupo de várias centenas de ninjas de Su na frente, incluindo um velho conhecido. Aliviado, ele acelerou, antes que ele pudesse se aproximar. Voxox, voxox, voxox. Uma dúzia de sembons atingiu o chão à sua frente, interrompendo seu avanço. Senha. Vários bonecos surgiram, e Tio, junto com vários Jounin de Suna, o cercaram. Sou eu, a anciã Tio. Nós repelimos os anciãos de Konoha, mas as forças da raiz nos perseguiram. Todos eles pereceram. O Kazekage está a salvo. Sua expressão ofegante e desesperada, juntamente com o alívio de ver seus companheiros, dissipou a tensão entre os ninjas ao redor. Tio permaneceu impassível. Senha. O olhar desesperado de Danzou se transformou em uma expressão vazia. Como esperado, o quarto Kazekage foi muito mais fácil de enganar. Abandonando a transformação, ele suspirou. No momento em que reconheceram Danzou, os ninjas de Suna ficaram tensos. Danzou, você se atreve a nos perseguir até aqui? Você vai pagar por subestimar Suna. A voz de Tio era gélida, ao ver as forças de Suna se preparando para a batalha. Não. Mal entendido. Estou apenas devolvendo algo. E já vou embora. Uma enorme nuvem de poeira se formou e Danzou desapareceu. Roar, inseto. O rugido ensurdecedor e os passos estrondosos à distância eram muito familiares para Tio. Seu rosto escureceu. Maldito Danzou. Sai daqui. Capítulo 28. Ao ouvir as explosões e os rugidos furiosos ecoando atrás dele, Danzou manteve sua presença oculta enquanto continuava avançando em direção ao acampamento principal de Sunagakure. Cada esquadrão de ninjas de Suna que ele encontrava pelo caminho corria em direção ao campo de batalha onde Shukaku estava enfurecido. Devo dar uma olhada? Talvez eu consiga tirar proveito da situação. Esse pensamento passou pela cabeça de Danzou, mas o passo dele apenas acelerou, distanciando-o da batalha contra a besta com cauda. Quando chegou à meia-noite, a presença de Shukaku havia desaparecido. Somente após fazer um longo desvio para evitar os grupos de busca de Sunagakure, Danzou finalmente retornou ao acampamento de Konoha. Assim que ele entrou, um ninja enviado por Tsunade chegou para invocá-lo. Eu sabia. Seu velho desgraçado não ia morrer tão fácil. Ao entrar na tenda foi recebido por uma voz carregada de irritação. Contudo, Danzou percebeu um leve alívio no tom de Tsunade. Seu semblante estava visivelmente mais ameno que o habitual. Konoha ainda está em turbulência. Não posso me dar ao luxo de morrer agora, respondeu Danzou com indiferença. Sentando-se à mesa de reuniões, ele soltou um suspiro. Um dia inteiro de batalhas e viagens o deixará completamente exausto. Se fosse em qualquer outra ocasião, ao ver Tsunade de tão bom humor, ele poderia ter iniciado uma conversa. Talvez até aproveitando a oportunidade para concluir uma tarefa do sistema. Mas naquele momento, tudo o que ele sentia era o cansaço de enfrentar uma besta com cauda. Você deveria pegar mais leve. Ah, deixa pra lá. Mesmo assim, preciso admitir que não esperava que você chegasse tão perto de capturar o Kazekage. Nunca imaginei que você fosse tão forte. Da próxima vez que Sunagakure atacar, não ouse se conter. Tsunade examinou Danzou atentamente, tentando avaliá-lo. Suas ações nos últimos dias haviam conquistado sua aprovação. Sem ele, o acampamento de Konoha poderia já ter caído. Ela não queria prejudicar muito o relacionamento deles. Com um competidor poderoso como Danzou ao seu lado, o fardo dela era significativamente mais leve. Além disso, todo o acampamento já fervilhava de rumores sobre como ele quase capturou o Kazekage e lutou contra uma besta com cauda. Seu prestígio dentro do acampamento de Konoha provavelmente não era menor que o dela naquele momento. Sunagakure não lançará outro ataque tão cedo. O esforço necessário para suprimir Shukaku sem preparação prévia certamente teve um custo. Por que não? Perguntou Tsunade franzindo a testa. Danzou, finalmente permitindo-se relaxar, sentiu o profundo cansaço o invadir. Agora, tudo o que ele queria era uma boa noite de sono. Você descobrirá amanhã. Se não houver mais nada, vou descansar, disse ele, levantando-se e saindo da tenda sem dizer mais nada. Aquele velho maldito continua tão insuportável como sempre, murmurou Tsunade, com o rosto escurecendo diante da completa falta de respeito dele. Assim que saiu, avistou Nono Yakushi à sua espera. Danzou-sama. Danzou reagiu instintivamente e continuou em direção à sua própria tenda, com Nono seguindo de perto como se fosse algo natural. Lá dentro, roupas limpas e água quente já haviam sido preparadas. Já é tarde. Vá descansar um pouco. Sim. Ao ver Nono partir, Danzou olhou para suas mãos envelhecidas, um traço de frustração cruzando-lhe o rosto. Que corpo horrível. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Tsunade recebeu um relatório. Sunagakure havia lutado contra Shukaku durante toda a noite e sofrido perdas devastadoras. Quaisquer planos para outra ofensiva estavam agora fora de questão. Como se fosse uma resposta, boas notícias chegaram também de Konoha. Reforços estavam a caminho. Dos 2.000 ninjas enviados, havia 30 Jounin de clãs proeminentes e 500 Chunin. Parecia que a liderança de Konoha finalmente havia compreendido a gravidade da situação. Ou talvez eles simplesmente temessem que se Tsunade e Danzou decidissem abandonar a frente de batalha, as consequências seriam desastrosas. Afinal, defender-se de Sunagakure com forças tão escassas por tanto tempo significava que havia um limite para o quanto os superiores podiam negligenciá-los. Entretanto, Danzou recebeu o último relatório de baixas de Nono. As perdas sofridas pela raiz foram suficientes para fazê-lo estremecer. Quase todos os seus agentes estavam feridos. Até mesmo os Jounin que ele havia enviado para as forças de Tsunade perderam 2 membros. Os Chunin restantes somavam apenas 214, sendo que 23 deles estavam tão gravemente feridos que já
jamais poderiam lutar novamente. A situação em todo o acampamento era ainda pior. A taxa de sobrevivência entre as 4 levas de ninjas civis enviados para a frente de batalha mal chegava a 50%. O quarto grupo de feridos graves já havia sido enviado de volta. E isso aconteceu com Tsunade, a ninja médica mais forte de Konoha, ao lado deles. Após a breve euforia de sobreviver à noite, o acampamento agora mergulhava na dor. Os lamentos ecoavam na escuridão, um lembrete sombrio do preço da guerra. Muitos dos ninjas mais jovens e inexperientes, aqueles que enfrentavam a batalha pela primeira vez, estavam lutando para se manter firmes. Contudo, para surpresa de Danzou, nesse clima de desespero, a ideologia da raiz estava se espalhando. Alguns dias depois, dentro da tenda de Tsunade, lamentando os caídos, lutando pelos vivos. Que irônico. Agora, até mesmo em Konoha, as pessoas estão repetindo o credo da raiz. Tsunade, você acha? Jiraiya. A voz de Tsunade se elevou bruscamente e suas sobrancelhas se franziram em desagrado. Tudo bem, não vou mais falar sobre eles. Mas mesmo assim, a mudança deles é notável. O contraste entre a forma como Konoha agora elogiava a raiz e a própria percepção de Jiraiya sobre ela era muito grande. Ao chegar ao acampamento, sentiu-se desconfortável com a situação. Não me importa se há algum grande plano ou não. O fato é que eles estão protegendo seus camaradas com suas vidas. Os covardes escondidos na retaguarda não têm o direito de julgá-los. Tsunade já havia nutrido as mesmas suspeitas. Mas os membros da raiz estavam inegavelmente se sacrificando por suas crenças. O número de baixas sofridas por eles não foi menor do que o dos ninjas nascidos na sociedade civil. Ao ouvir o ceticismo de Jiraiya, ela sentiu uma resistência instintiva surgir dentro de si. Jiraiya suspirou e decidiu deixar o assunto para lá. Ele sabia que Tsunade odiava Danzou e a raiz ainda mais do que ele. Tudo bem, não vou mais falar sobre eles. Vamos mudar de assunto. Então, você sentiu minha falta? No momento em que voltei para Konoha, Jiraiya. Antes que ele pudesse terminar, o punho de Tsunade disparou, lançando-o a várias dezenas de metros pelo ar antes que ele caísse no chão com um baque surdo. Ele levou um tempo para se recuperar, gemendo enquanto apertava o peito dolorido. Sim, essa é a verdadeira ela. O mesmo poder, a mesma dor. Acho que o plano do velho não funcionou afinal. Capítulo 29. Danzou recebeu rapidamente a notícia da chegada de Jiraiya, juntamente com uma carta do terceiro Hokage. Após ler a carta, ele não pôde deixar de suspirar. O mundo ninja está em constante mudança. Embora Komogakure ainda não tivesse aceitado a proposta de cessar fogo de Konoha, lutas internas pelo poder eclodiram devido à morte do terceiro Raikage e à subsequente transição de poder. Em um esforço para recuperar a autoridade da facção mais antiga, o quarto Raikage, declarou guerra a Iwagakure sob o pretexto de vingar o terceiro Raikage. Essa manobra obteve amplo apoio em Komogakure. Afinal, o terceiro Raikage havia perecido ao ficar para trás para cobrir a retirada de suas tropas. Aproveitando-se do capital político deixado por seu antecessor, rapidamente reprimiu a facção mais antiga e liderou pessoalmente seu exército para o país da Terra, forçando Iwagakure a desviar suas forças para defender suas fronteiras. Como resultado, apesar da declaração de guerra de Komogakure contra Konoha, nenhum conflito importante eclodiu entre elas. Em vez disso, as batalhas de Konoha contra Tsunagakure e Iwagakure se intensificaram. Está na hora de ir embora. Danzou havia alcançado seus objetivos e as baixas na raiz estavam aumentando. Com a chegada de reforços em breve, não havia mais necessidade de ele permanecer na linha de frente. Além disso, apesar do tom amplamente elogioso da carta do terceiro Hokage, a mensagem subjacente era clara. Ele não queria que Danzou continuasse na linha de frente. Caso contrário, Jiraiya não teria sido transferido das linhas de frente do país do relâmpago para este local. Danzou-sama, Lady Tsunade solicita sua presença, disse Nono Yakushi, curvando-se respeitosamente ao entrar. Danzou assentiu com a cabeça. Você me acompanhará. Sim, senhor. Tenda de Tsunade. Dentro da tenda de Tsunade, Danzou viu Jiraiya pela primeira vez. Jin, por favor, obtenha o reconhecimento do personagem principal da história Jiraiya. Assim que todos se reuniram, Tsunade falou. Os reforços chegarão em 2 dias. Planejo lançar um contra-ataque. Com as forças de apoio de Konoha a caminho, Tsunade tomou sua decisão. Era hora de revidar e extravasar toda a frustração acumulada dos últimos dias. Os Jounin presentes, ao ouvirem isso, cerraram os punhos em antecipação. Danzou não se envolveu muito nos preparativos subsequentes. Assim que a reunião terminou e todos os outros saíram, apenas Tsunade, Jiraiya e Danzou permaneceram. Algo te incomoda? Perguntou Tsunade, sem saber como se dirigir a Danzou na presença de Jiraiya. Agora que Jiraiya está aqui, Tsunagakure não poderá causar muitos problemas. A raiz sofreu pesadas perdas nesta guerra, então pretendo retornar a Konoha. Vim aqui para me despedir. Jiraiya sorriu. Bem, nesse caso, acho que é hora de deixar aqueles bastardos que brincam com areia testemunharem o poder do sábio dos sapos. Claramente, as palavras de Danzou deixaram Jiraiya de ótimo humor. Ele se levantou com um ar orgulhoso, até que se deparou com o olhar frio de Tsunade. Ele sentou-se imediatamente de novo, coçando a cabeça sem jeito. Sua bravata desapareceu num instante, fazendo parecer em nada um guerreiro de nível Kage. Danzou, no entanto, não o subestimou. De muitas maneiras, Jiraiya era o epítome do que um verdadeiro ninja deveria ser, ao contrário das figuras opressoras que surgiriam mais tarde. O velho sabe? Perguntou Tsunade. Ela não queria que Danzou partisse tão cedo. Apesar de sua reputação passada, seu desempenho nesta guerra tinha sido confiável, especialmente em combate. Sua presença seria benéfica para a contra-ofensiva iminente. Informarei Sarutobi, respondeu Danzou calmamente. Vendo sua determinação, Tsunade não insistiu. Afinal, Danzou era um ancião de Konoha. Sua presença ali era meramente como força auxiliar, não como subordinado dela. Eles discutiram brevemente a logística da retirada da raiz e as transições de defesa. Assim que tudo foi acertado, Danzou se levantou para sair. No entanto, ao chegar à entrada, ele parou de repente, como se tivesse se lembrado de algo. A propósito, Jiraiya. E aí, Danzou-sama? Jiraiya, ainda de bom humor, sorriu radiante.
Não estava claro se sua alegria vinha de lutar ao lado de Tsunade ou dos elogios de Danzou, mas as próximas palavras que saíram da boca de Danzou apagaram instantaneamente o sorriso do seu rosto. Se você voltar a importunar meus subordinados, não hesitarei em convidá-lo para a raiz para um bom bate-papo. Com isso, Danzou foi embora. Jiraiya ficou paralisado, com uma expressão completamente atonita. Tsunade, por outro lado, estreitou os olhos em suspeita. Jiraiya, o que exatamente você fez? Espere. Tsunade, deve haver algum mal-entendido. Como eu poderia importunar os subordinados dele? Jiraiya protestou sem jeito. Tsunade não disse nada, mas o ceticismo estava estampado em seu rosto. A reputação de Jiraiya tornava difícil acreditar nele. Estou falando sério. Deixe-me explicar. Eu estava apenas coletando informações. Nesse momento, seu jeito brincalhão habitual desapareceu e sua expressão ficou séria. Tsunade, percebendo a mudança, também endireitou a postura. Apesar de sua natureza despreocupada, Jiraiya era um camarada extremamente confiável. Você reparou? Com o retorno dos feridos a Konoha, a reputação da raiz, assim como a de Danzou, melhorou consideravelmente entre civis e ninjas. Dado o comportamento passado de Danzou, essa mudança repentina é suspeita. Jiraiya sabia que o relacionamento de Tsunade com o terceiro Hokage era tenso devido ao passado do clã Senju, então ele não se aprofundou muito no papel de Sarutobi nisso. Konoha está atualmente lutando em 3 frentes. A situação não é favorável, e o sensei está envelhecendo. A vila não pode se dar ao luxo de mais instabilidade. Tsunade, intrigada, perguntou. Então, o que exatamente você descobriu? Jiraiya hesitou. Danzou, pode realmente ter mudado. Nos últimos dias, Jiraiya havia se infiltrado para interagir com os membros da raiz estacionados no acampamento. Através da observação e da conversa, ele descobriu que eram camaradas confiáveis, muito diferentes das figuras frias e implacáveis que ele esperava. Eles ajudavam os ninjas mais fracos sem hesitar, compartilhavam sua experiência em combate e protegiam ativamente os vulneráveis. Sua crença na vontade do fogo não era apenas retórica vazia, eles realmente viviam de acordo com ela. Essas qualidades lhes renderam amplo respeito dentro do acampamento, o que explicava a frustração anterior de Tsunade quando Jiraiya duvidou delas. Só isso. Tsunade pareceu pouco impressionada, até mesmo um pouco desdenhosa. Ela esperava algo mais substancial da investigação de Jiraiya. Você é um idiota. Então por que Danzou disse que você assediava os subordinados dele? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. Jiraiya coçou a cabeça, parecendo constrangido. Bem, enquanto coletava informações, me deparei com uma membro da raiz vestida de freira. Eu a via frequentemente perto da ala médica. Você quer dizer Nono Yakushi? Perguntou Tsunade, confusa. Nono Yakushi? Jiraiya repetiu. Esse é o nome dela? Ela é linda, gentil, amável. Antes que ele pudesse terminar, o rosto de Tsunade escureceu de forma ameaçadora. Jiraiya, um grito alto ecoou da tenda. Uma figura com forma humana foi arremessada para fora, caindo violentamente no chão lá fora. Capítulo 30. Danzou liderou seus companheiros da raiz de volta para Konoha em completo silêncio, e seu retorno não causou sequer a menor comoção. Nenhum camarada os recebeu, nenhum civil os aplaudiu. Na verdade, a maioria das pessoas nem sequer sabia que outro grupo de ninjas havia retornado do campo de batalha. Mais tarde, Danzou foi convocado para uma reunião privada com o terceiro Hokage, onde recebeu elogios e recomendações de Sarutobi. O Hokage também indagou sobre os detalhes da guerra. Ao sair da torre Hokage, Danzou olhou para o vasto céu sem nuvens. Então chegamos a este ponto. Ele se lembrou das palavras de Sarutobi de instantes atrás, embora estivessem repletas de elogios à raiz, admiração por sua inabalável vontade de controlar o fogo. O verdadeiro significado por trás delas pode ser resumido em uma única frase. Você se saiu bem. Agora não faça isso de novo. Como era de se esperar, o primeiro obstáculo para sair das sombras foi ninguém menos que o próprio terceiro Hokage. Um leve sorriso surgiu no canto dos lábios de Danzou. Que mundo absurdo! A chamada vontade do fogo propagada pelo terceiro brilhava intensamente à luz do dia, como uma delicada bolha cintilando ao sol. Entretanto, a ideologia da raiz, a verdade pela qual eles estavam dispostos a dar a vida, só tinha permissão para existir na escuridão. Danzou voltou seu olhar para a torre do Hokage. Há coisas que não desaparecem simplesmente porque alguém deseja. Há quanto tempo você não pisa em um campo de batalha? Até ele ficou surpreso com a profundidade com que os ideais da raiz haviam se enraizado, quase além do seu próprio controle. Como Nono Yakushi disse certa vez, os ninjas vivem por suas convicções e objetivos. Mesmo que isso signifique morrer por eles, não sentirão tristeza. Para Danzou, essa nova vontade do fogo era algo que ele havia criado. Contudo, no campo de batalha, os membros da raiz transformaram isso em realidade com suas próprias vidas. Danzou entendia isso muito bem. Mesmo que ele morresse repentinamente, haveria outro para carregar a tocha, guiando a próxima geração por esse caminho. No mundo onde a maioria das pessoas nem sequer sabia por que vivia, uma ideologia consolidada era como um navio navegando para a frente, uma salvação para inúmeros ninjas perdidos, sofredores e trágicos. Durante um ano inteiro a guerra permaneceu no impasse, mas nenhuma das grandes aldeias estava disposta a ceder. Somente Sunagakure, tendo sofrido um ataque inicial do Raikage, um massacre no campo de batalha causado por uma besta com cauda e mais tarde, uma derrota esmagadora nas mãos de Tsunade e Jiraiya, estava verdadeiramente no seu limite. Além disso, a constante interferência do Daimyo do Vento só piorou a situação. Como resultado, Sunagakure não conseguiu mais sustentar o esforço de guerra. O conflito na Terra dos Rios havia praticamente cessado, e seus emissários já haviam iniciado negociações de paz com Konoha. Contudo, devido a complexidades políticas, nenhum acordo final havia sido alcançado ainda. Ao longo deste ano, a raiz aparentemente desapareceu da vista do público. Internamente, eles enfrentavam restrições cada vez maiores por parte da alta cúpula de Konoha, cortes no orçamento, redução de pessoal. O terceiro Hokage justificou a medida como necessária devido às dificuldades financeiras causadas pela guerra. Nem mesmo o pedido de Danzou por órfãos de guerra foi realizado. O entendimento tácito entre ele e o terceiro já havia desaparecido há muito tempo. Danzou raramente comparecia a reuniões de alto nível atualmente. A principal razão para essa ruptura foi a crescente influência da interpretação da raiz sobre a vontade do fogo. A versão do terceiro sempre fora vaga, mais um slogan político do que uma doutrina concreta. Na verdade, não passavam de palavras. Basta olhar para os ninjas de clãs proeminentes na vila. Eles tinham pouca consideração por isso. Somente entre os ninjas nascidos civis é que isso encontrou algum nível de apoio. Mas a ideologia que a raiz vinha cultivando, após um ano sendo temperado pelas chamas da guerra, ganhou vida própria. Coragem.
compaixão, honra, sacrifício, proteger os fracos e estar ao lado dos camaradas. O conteúdo do manual raiz havia sido adotado pelos ninjas civis nos campos de batalha da Terra dos Rios. Eles o tratavam como uma verdade absoluta, moldando suas ações e crenças de acordo com ele. No entanto, esses princípios entraram em conflito com as políticas da administração do terceiro Hokage. A maior contradição residia no papel fundamental de um ninja, priorizar a missão acima de tudo, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. No entanto, o manual da raiz afirmava explicitamente: quando uma missão estiver além das suas capacidades, não faça um sacrifício sem sentido. Os camaradas são muito mais importantes do que quase tudo. Mantenha-se fiel ao seu coração. Tal como os rebentos de bambu que brotam após as chuvas da primavera, estas ideias criaram raízes no campo de batalha. Diante da crueldade da guerra, em meio ao medo, à tristeza, à confusão e à morte, os ninjas escolheram abraçar essas crenças sem hesitar. Até mesmo Tsunade, a comandante do campo de batalha, havia aprovado silenciosamente os princípios da raiz. O fato de ela ser neta do primeiro Hokage conferiu à ideologia da raiz uma legitimidade inegável. Nem mesmo o terceiro Hokage conseguiu suprimi-lo. Como resultado, o nome raiz começou a se espalhar entre os ninjas que retornavam, entre os moradores da vila. Histórias sobre uma organização secreta de ninjas dedicada a proteger Konoha sob a verdadeira vontade do fogo se tornaram amplamente conhecidas. E como líder, o nome de Danzou começou a ganhar reconhecimento entre os ninjas. O ancião de Konoha, o sucessor da vontade do fogo, o aluno do segundo Hokage, uma potência do nível Kage. Até mesmo aqueles que nunca haviam se deparado com a ideologia da raiz se sentiram encorajados pela ideia de que Konoha havia ganhado outra figura de nível Kage em tempos tão turbulentos. Dentro da torre Hokage, Sarutobi estava sentado com as sobrancelhas franzidas, fumando seu cachimbo enquanto lia uma carta de Jiraiya sobre a Terra dos Rios. A situação na frente de batalha era extremamente favorável. Tsunagakure não tinha mais os meios para continuar a luta. Ao que tudo indica, isso deveria ter sido uma boa notícia. Mas o que o incomodava era o apoio e a admiração esmagadores pela vontade do fogo, que haviam se consolidado no campo de batalha. Sarutobi sempre soube que Danzou era ambicioso, mas ele nunca o temera. Na verdade, concederá força a Danzou, permitirá suas ações e até tolerar as suas ambições. Ele havia enterrado Danzou na escuridão, usando-o para estabilizar Konoha. Ele até mesmo previu que Danzou poderia recorrer a meios desonestos em sua busca pelo cargo de Hokage. Mas ele jamais imaginara que seu velho amigo se tornaria uma ameaça dessa forma. O que o intrigava ainda mais era a contenção de Danzou. Ele não havia se aproveitado da guerra para consolidar ainda mais sua reputação. Em vez disso, ele levou a raiz ao completo silêncio. Sarutobi deu uma longa tragada em seu cachimbo, exalando uma lenta nuvem de fumaça enquanto contemplava a vila da janela. Pela primeira vez, ele sentiu como se nunca tivesse realmente entendido aquele seu velho amigo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 31. Embora Danzou desejasse ardentemente ficar sob a luz do sol, ele nunca pretendera chegar ao topo, pelo menos, não ainda. Ele já havia alcançado seu objetivo inicial, e de uma forma que superou até mesmo suas próprias expectativas. Não havia necessidade de perder tempo se envolvendo em lutas políticas com o terceiro Hokage e sua facção. Sempre que pensava nisso, a presença de Uchiha Madara e Zetsu Negro à espreita nas sombras, ou até mesmo o espírito do próprio sábio dos 6 caminhos, servia como um lembrete constante. Quanto à supressão do terceiro Hokage, Danzou mal se importou com isso. Os planos de contingência elaborados nos primórdios de sua associação comercial começaram a dar frutos com o início da guerra. Vendendo suprimentos médicos e ferramentas ninja para Konoha a preços exorbitantes, a empresa se tornará a parceira comercial mais valiosa da vila. Pelo menos 1/3 dos fundos de guerra alocados a Konoha pelo País do Fogo acabou nas mãos de Danzou. O recrutamento para a raiz tornou-se ainda mais simples. Sob o disfarce da associação comercial, Danzou estabeleceu inúmeros abrigos ao longo das fronteiras da Terra do Fogo. Em tempos de guerra, refugiados e órfãos eram abundantes. Dentre eles, ele podia selecionar os candidatos mais adequados para reforçar as fileiras da raiz. Dessa forma, a raiz permanecia totalmente autossuficiente, não dependendo mais de Konoha. Nas profundezas do laboratório subterrâneo da raiz, a expansão continuava. Fileiras de recipientes de vidro repletos de sujeitos experimentais conferiam ao ambiente uma atmosfera sinistra e perturbadora. A integração da linhagem sanguínea da liberação de madeira leva a uma rejeição severa no corpo. As células do primeiro Hokage são simplesmente dominantes demais. Mesmo quando combinadas com o DNA Uchiha, a estabilidade não pode ser mantida. Dentro dos grandes tanques de vidro, inúmeros clones que apresentavam uma semelhança impressionante com Danzou, aparentando ter cerca de 18 anos, flutuavam em animação suspensa. Danzou fitou os corpos jovens no espelho, um lampejo de saudade em seus olhos antes de reprimir a decepção que crescia em seu coração. Nos últimos 2 anos, ele conduziu inúmeros experimentos usando prisioneiros para testar a possibilidade de transferir sua consciência para corpos clonados. Mesmo com uma compatibilidade genética perfeita, não houve rejeição física. No entanto, cada transferência resultava em um enfraquecimento inexplicável da alma. Sem um receptáculo perfeito, Danzou não ousava usar a técnica de forma imprudente, temendo que sua própria alma fosse danificada. Você se saiu bem. Não precisa se culpar. Se as células do primeiro Hokage fossem tão fáceis de controlar, ele não seria chamado de Deus dos Ninjas. Dominar a verdadeira essência dos chakras estava se revelando muito mais difícil do que o previsto. Criarei o corpo perfeito para você. Os olhos de Shinraku brilhavam com devoção fanática. Ajudar Danzou a alcançar o receptáculo supremo não era apenas uma validação de suas próprias habilidades. Era sua missão sagrada. Danzou assentiu com a cabeça. Eu acredito em você. Ainda tenho tempo. No entanto, ao sair do laboratório, ele se sentiu menos otimista. Seu corpo atual havia atingido seu limite absoluto. Nos últimos 6 meses, mesmo com o dobro do esforço de treinamento, sua força mal havia melhorado. Havia jutsus poderosos que ele teoricamente poderia dominar com seu talento, mas suas limitações físicas o impediam. Seu corpo havia se tornado a tábua mais curta do barril, restringindo seu crescimento. Além das despesas essenciais, os recursos da raiz foram quase inteiramente investidos no laboratório, mas o progresso continuou mínimo. Será que eu realmente preciso das células de Uchiha Madara para criar uma fusão estável? Em suas memórias, Madara havia morrido após manipular óbito, mas o paradeiro de seu cadáver escondido por Zetsu Negro permanecia desconhecido. Mais tarde, Kabuto conseguiu recuperar o corpo, mas já era tarde demais. Pensando no atual Kabuto, um jovem recruta em treinamento na raiz, Danzou
Danzou balançou a cabeça em frustração. Ele entrou em sua câmara particular de desenvolvimento de jutsus. Ainda há tempo. Se tudo mais falhar, terei que aperfeiçoar isto. Seu olhar recaiu sobre os pergaminhos deixados pelo segundo Hokage, espalhados pela sala em meio a uma vasta coleção de anotações de pesquisa. Embutidos nas paredes, havia diversos recipientes que preservavam células ativas. As placas de identificação ainda eram legíveis. Senjutsu Tsunade, Uzumaki Kushina, Uchiha Kagami. Se o treinamento se tornasse uma perda de tempo, Danzou simplesmente teria que trilhar outro caminho. Com a habilidade de compreensão absoluta do sistema, herdada de Orochimaru, Danzou havia se concentrado inteiramente em desenvolver a técnica secreta de Tobirama. Mesmo com a compreensão absoluta, esta ainda era uma tarefa imensa. O ciclo interminável de experimentos o deixou um tanto nostálgico da época de Orochimaru na raiz, quando ele tinha mão de obra gratuita. Entretanto, no campo de batalha, Namikaze Minato vinha construindo uma reputação sólida. Há 6 meses, na presença do terceiro Hokage, ele havia sido oficialmente promovido a Jounin de Elite. Agora liderando seu próprio esquadrão, Minato frequentemente aparecia na linha de frente contra Iwagakure. Até mesmo Orochimaru não poupou elogios ao seu desempenho. Na frente de batalha de Konoha contra Iwagakure, Minato Sensei, trouxe alguma coisa boa da vila desta vez? Uchiha Obito correu ansiosamente ao saber do retorno de seu mestre. Idiota! Kakashi murmurou friamente enquanto seguia. O que você disse? Seu desgraçado. Obito. Rin chegou bem a tempo de mediar a situação. Minato sorriu para seus 3 alunos enérgicos com uma expressão tão calorosa quanto a luz do sol. Ele pensou na recompensa que o terceiro Hokage lhe dera desta vez, um jutsu proibido, obtido com a recomendação de Jiraiya. Com isso, ele estava um passo mais perto de seu sonho. Tudo bem, Obito. Eu trouxe um presente, sim, mas é para a promoção do Kakashi a Jounin. Kakashi já é um Jounin. Rin exclamou surpresa. Obito parecia igualmente chocado. Ele já é forte o suficiente, explicou Minato. Seu histórico de missões atende aos requisitos. Assim que retornarmos a Konoha, ele poderá oficialmente se candidatar ao status de Jounin. Vocês dois também precisam se esforçar bastante. Obito cerrou os punhos em frustração, enquanto Rin olhava para Kakashi com admiração. Percebendo sua expressão, Obito gritou. Não é nada demais. Logo também serei um Jounin e serei muito mais forte que o Kakashi. Que infantilidade. Você? Minato riu da discussão deles e bagunçou o cabelo de Obito. Muito bem, Obito, você precisa continuar se esforçando. Então ele se virou para Kakashi. Aqui está o seu presente. Obito, fingindo indiferença, ainda lançava alguns olhares furtivos para o presente. Era um pequeno livro preto. É um novo jutsu? Ou são anotações de treinamento? Perguntou Rin, curiosa. Minato coçou a cabeça, sem jeito. Não. Konoha tem regras rígidas sobre compartilhar jutsus. Este é um livro escrito por um grande ninja, uma filosofia do caminho ninja. Rin se aproximou mais, e nem mesmo Obito resistiu à tentação de dar uma espiada. A capa trazia uma frase simples. Nunca se esqueça por que lutamos. Só isso? Minato Sensei, você é muito mesquinho, resmungou Obito. Obito. Rin o repreendeu antes de perceber algo de repente. Espere, este é o manual da raiz. Minato ergueu uma sobrancelha. Você reconhece isso? Ouvi falar disso pelos médicos, e que o líder da raiz, o ancião Danzou, é de nível Kage. Um dia eu também serei um Kage, declarou Obito em voz alta. Minato sorriu ao olhar para Kakashi, que estava perdido em pensamentos encarando o livro. Este livro carrega a vontade do fogo, Kakashi. Espero que você goste. Por que brigamos, hein? Murmurou Kakashi, lançando um olhar de soslaio para Rin. Capítulo 32. Dentro do escritório do Hokage, Danzou sentou-se ao lado do terceiro Hokage, com os olhos fechados em silenciosa contemplação. Abaixo deles, os chefes de clã de várias famílias importantes exibiam expressões solenes. O motivo dessa tensão era simples. Kirigakure havia declarado guerra a Konoha. Hokage-sama, o clã Uchiha está disposto a ir para a Terra das Ondas e lutar por Konoha contra Kirigakure. Uchiha Fugaku deu um passo à frente, com uma expressão resoluta. Desde o início da guerra, Fugaku já havia solicitado diversas vezes para se juntar à linha de frente. Mas seu pedido foi negado todas as vezes pelo terceiro Hokage e pelo conselho. O terceiro hesitou por um instante antes de falar lentamente. Konoha já enviou um número significativo de ninjas para a linha de frente. A vila está com efetivo reduzido e precisamos da força policial Uchiha para manter a segurança interna. O rosto de Fugaku permaneceu calmo, mas havia um toque de frustração em seus olhos. Silenciosamente, ele voltou a sentar-se. Danzou percebeu que Fugaku realmente queria lutar por Konoha, talvez até como uma forma de amenizar as tensões entre a vila e o clã Uchiha. Desde que o clã Senju perdeu sua proeminência, o clã Uchiha se tornou a família mais numerosa e poderosa de Konoha. Mesmo assim, eles permaneceram distantes do núcleo político da vila, enfrentando inclusive profunda desconfiança por parte da liderança. Grande parte disso decorria da ideologia do segundo Hokage. O clã Uchiha precisava de intensos estímulos emocionais para despertar seu verdadeiro poder. Essa mesma característica os tornava perigosamente instáveis, capazes de representar uma séria ameaça para Konoha. Enviá-los para o campo de batalha poderia resultar no retorno de um punhado de indivíduos incrivelmente poderosos, mas completamente desequilibrados. Isso era algo que a liderança jamais permitiria. Durante o reinado do segundo Hokage, o clã Uchiha foi amplamente marginalizado. A criação da força policial foi uma manobra calculada para mantê-los ocupados, garantindo que poucos Uchiha servissem como ninjas regulares fora da vila. A maioria permaneceu na força policial. Após muita deliberação, a decisão final foi tomada. O clã Hyuga lideraria as forças na Terra da Água, comandando um exército de 3.000 ninjas. Os clãs Aburame e Inuzuka forneceriam apoio. Suas habilidades foram particularmente eficazes para neutralizar o jutsu da névoa oculta de Kirigakure. Diferentemente das outras 4 grandes nações, a Terra das Águas era um país insular isolado com uma política de fronteiras fechadas. O país permaneceu alheio tanto à primeira quanto à segunda grande guerra ninja, exercendo pouca influência no continente. O envolvimento de Kirigakure na guerra atual parecia mais oportunismo. Se o país da Terra ou o país do Relâmpago fossem subjugados, a névoa naturalmente recuaria. Com a estratégia definida, os chefes dos clãs se dispersaram para se preparar para as batalhas que se aproximavam. Mas Fugaku ficou para trás. Fugaku, há algo mais? Perguntou o terceiro. Hokage-sama, muitos membros jovens do nosso clã carecem de experiência real em combate.
Se isso continuar, eles poderão ter dificuldades para cumprir seus deveres na força policial no futuro. Gostaria de enviar nossos ninjas mais jovens para o país da água para adquirirem experiência em campo de batalha. O tom de Fugaku era sincero, mas o terceiro Hokage franziu a testa. Os dois conselheiros mais velhos também pareceram desagradados. Danzou, no entanto, passou a olhar para Fugaku com um interesse renovado. No mangá, ele parecia passivo, permitindo que a situação se deteriorasse até que finalmente aceitou a morte pelas mãos do próprio filho. Mas este Fugaku era diferente. O clã Hyuga está liderando as operações na Terra da Água, respondeu o terceiro Hokage com tato. Seu pedido me coloca em uma posição difícil. Ambos os clãs eram conhecidos por seus poderosos doujutsu e mantinham uma rivalidade de longa data, algo bem conhecido em toda Konoha. Todos os ninjas de Konoha lutam pela vila, disse Fugaku com firmeza. Contanto que o comandante os trate com justiça, mesmo que todos morram no campo de batalha, o clã Uchiha não terá queixas. As sobrancelhas franzidas do terceiro Hokage relaxaram ligeiramente enquanto ele olhava para Fugaku, absorto em pensamentos. A expressão de Koharu Tatani mudou de mero desagrado para absoluto desprezo. As palavras de Fugaku carregavam uma acusação implícita, a de que a liderança não estava tratando todos os ninjas da mesma forma. A sala mergulhou em silêncio. Então Danzou finalmente falou. A segurança interna de Konoha depende do clã Uchiha, disse ele. No entanto, a guerra é imprevisível. Preparem seus clãs. Se alguma de nossas frentes de batalha começar a vacilar, os Uchiha reforçarão. Ele então se virou para o terceiro Hokage. Hiruzen, o que você acha? Muito bem. Fugaku, siga o plano de Danzou. Fugaku abriu a boca como se fosse dizer mais alguma coisa, mas ao ver as expressões frias ao seu redor, optou por permanecer em silêncio. Entendido, Hokage-sama. Vou me retirar. Depois que Fugaku saiu, Koharu não se preocupou mais em esconder seu desprezo. Os Uchiha estão ficando cada vez mais ousados, disse ela, sem fazer nenhum esforço para esconder seu desagrado com a afronta de Fugaku. Nem o terceiro Hokage nem o Murami Tokado se pronunciaram, mas o silêncio deles foi revelador. Chega disso, murmurou Danzou. Tenho assuntos a tratar na raiz. Também irei embora. Ele não tinha nenhum desejo de perder mais tempo com os chamados anciãos. Passar muito tempo perto deles o fazia sentir como se estivesse envelhecendo junto com eles. Ao sair do escritório do Hokage, Danzou ainda pensava na reunião. O terceiro concordou com a proposta porque acreditava que o resultado da guerra já estava definido. Após 2 anos de batalhas ferozes, todas as grandes nações sofreram pesadas perdas. A guerra havia chegado a um ponto de equilíbrio, nenhum dos lados conseguia obter uma vantagem decisiva sobre os outros. Nessa fase, continuar a guerra só serviria a interesses políticos e aprofundaria as rivalidades já existentes entre as nações. Foi por isso que Hiruzen aceitou tão facilmente o plano de Danzou. Mas Danzou sabia que a guerra não ia terminar tão cedo. As informações da raiz sobre Kirigakuri sugeriam que algo estava muito errado. Danzou suspeitava que Uchiha Madara já havia assumido o controle da vila há muito tempo. Do contrário, como se poderia explicar os eventos absurdos que se seguiriam? A Três Caudas sendo selada em uma mera genin, no Harahin, como parte de um plano para destruir Konoha. O quarto Mizukage se tornar um Jinchuriki perfeito, um feito incrivelmente raro e difícil. E então, o próprio Kage da vila vagando sozinho pelos arredores, apenas para ser facilmente controlado por Uchiha óbito? A sequência de eventos foi muito suspeita. A inteligência demonstrada pela raiz nos últimos 2 anos apenas reforçou a teoria de Danzou. É provável que Madara tenha sido o verdadeiro mentor por trás das ações de Kirigakuri. E se esse fosse o caso, Kirigakuri não estaria lutando nessa guerra em benefício próprio. Seu papel era simplesmente o de inclinar a balança contra Konoha, mesmo que isso significasse sacrificar-se no processo. Capítulo 33. Apenas 2 meses. Ninguém esperava que a situação anteriormente estável da Grande Guerra Ninja tomasse um rumo tão drástico. No campo de batalha na Terra da Água, as forças de Konoha, lideradas pelo clã Hyuga, sofreram uma derrota devastadora, com toda a sua linha defensiva desmoronando. De quase 4.000 ninjas, menos de 1/3 sobreviveu. Até mesmo o chefe do clã Hyuga ficou gravemente ferido na batalha, e um ancião de um dos ramos perdeu a vida. E as consequências dessa derrota? A linha defensiva norte da Terra do Fogo desmoronou completamente. Os ninjas de Kirigakuri começaram a atacar vilarejos costeiros, saqueando, incendiando e massacrando em seu caminho para o interior. Até mesmo Komogakuri e Wagakuri, que estavam em combate, cessaram um conflito para observar a situação. Tsunagakuri, que estava envolvida em negociações de paz, também interrompeu as conversas mais uma vez. Na sede da raiz, Danzou suspirou ao olhar para os ninjas que haviam retornado às pressas da Terra da Água para relatar o ocorrido. Agradeço sinceramente seu aviso. O clã Hyuga jamais esquecerá sua gentileza. Os olhos brancos do homem à sua frente deixavam clara sua identidade, enquanto sua expressão exausta e as bandagens ensanguentadas denunciavam a brutal batalha que ele havia travado. No entanto, parece que o aviso de Danzou pouco alterou o resultado. O clã Hyuga ainda havia sofrido uma derrota esmagadora, e a notícia já havia chegado a Konoha através da invocação de bestas. Esse fracasso colocou o clã Hyuga sob imensa pressão. Com o colapso da linha defensiva do norte e a perda de tantos ninjas, o clã Hyuga, como comandantes no campo de batalha, não pôde escapar da culpa. Quanto ao motivo de o terem procurado imediatamente após a derrota, Danzou não era ingênuo o suficiente para acreditar que se tratava apenas de uma demonstração de gratidão. Havia, sem dúvida, um apelo político oculto em suas ações. Os chamados 2 clãs nobres de Konoha estavam longe de ser tão simples quanto pareciam no mangá. Danzou não recusou categoricamente a aliança política, mas deixou claro que não se aproveitaria da situação difícil em que se encontravam. Alguns dias depois, quando Danzou entrou novamente na sala de reuniões da Torre Hokage, o assento do chefe do clã Hyuga já estava ocupado por uma nova figura, Hyuga Yashi. O antigo chefe do clã, tendo regressado gravemente ferido do campo de batalha, concluiu a transição de liderança antes de cometer seppuku no dia seguinte. Primeiro porque seu fracasso trouxe desgraça ao clã Hyuga. Em segundo lugar, embora tivesse sobrevivido sob a proteção desesperada do ancião do ramo, ele perdeu um dos olhos no processo. Sua morte não apenas serviu como uma explicação para o clã, mas também conteve efetivamente qualquer ataque futuro por parte dos líderes da aldeia. Yashi estava sentado com uma expressão calma, os olhos fechados em silêncio. Mesmo assim, Danzou podia sentir a tristeza que o envolvia. A cerimônia de transição do clã envolveu mais do que apenas Yashi.
Heihachi assumindo a liderança, também exigiu que seu irmão mais novo, Hyuga Izashi, fosse marcado com o selo do pássaro enjaulado, seguido pelo ato de acabar com a própria vida de seu pai. Em nítido contraste sentado à sua frente, Uchiha Fugaku também parecia sereno, embora seus olhos brilhassem com uma excitação mal contida. Danzou não pôde deixar de suspirar, as alegrias e tristezas das pessoas estavam verdadeiramente desconectadas umas das outras. Assim que todos chegaram, Uchiha Fugaku levantou-se imediatamente, com a voz repleta de determinação. Okage-sama, o clã Uchiha preparou 700 ninjas de elite, prontos para serem enviados para o combate. Excluindo aqueles que não conseguiam se tornar ninja, era evidente que Fugaku estava arriscando tudo. Muito bem. Resolva as pendências dentro da força policial e parta ao amanhecer. Além disso, designarei mais 5.000 ninjas para você. Você será responsável pela defesa da fronteira do país da água. O terceiro Okage concordou sem hesitar, sem oferecer resistência. Não foi apenas devido a promessas passadas, mas porque Konoha tinha poucas opções restantes. A reação em cadeia causada pelo fracasso militar estava levando a aldeia ao seu limite. Segundo informações dos espiões de Wagakure, a vila devolveu discretamente o cadáver do terceiro Raikage. Além disso, o comandante de Iva que havia assassinado o terceiro Raikage também havia caído em batalha poucos dias antes. Embora as duas aldeias permanecessem em impasse, já haviam começado a retirar tropas em segredo. Esses acontecimentos deixaram o terceiro Okage em alerta máximo, levando-o a convocar Jiraiya das linhas de frente em Komogakure. Após dar ordens a Fugaku, o Okage voltou sua atenção para Danzou. A Raiz sempre supervisionou as operações de inteligência na Terra da Água. Desta vez, você liderará a Raiz para auxiliar Fugaku. Entendido. Deixe comigo, respondeu Danzou, com a expressão inalterada apesar da leve surpresa. Fugaku lançou um olhar para Danzou. Seu entusiasmo inicial diminuiu um pouco, mas ele optou por permanecer em silêncio. Após lidar com o destacamento no País da Água, o Okage procedeu à designação de reforços de outros clãs. Mesmo os Hyuga, apesar das perdas recentes, receberam ordens para enviar mais 200 ninjas. Yashi aceitou a ordem sem reclamar, mantendo a compostura. Nessa fase da guerra, não eram apenas os civis e os clãs menores que faziam sacrifícios, até mesmo os grandes clãs tinham que sangrar. Ao retornar ao quartel-general da Raiz, Danzou finalizou os preparativos para os 200 ninjas que o acompanhariam. Logo depois, ele recebeu informações do clã Hyuga detalhando as habilidades, jutsus e fraquezas dos líderes dos clãs Yuki e Kaguya, bem como estratégias personalizadas para combatê-los. Foram esses dois os responsáveis por ferir gravemente o antigo chefe do clã Hyuga e arrancar-lhe um olho. Com essas informações em mãos, Danzou estava confiante em manter a vantagem em uma luta 1 contra 1 e em garantir sua retirada segura mesmo em uma situação de 2 contra 1. Os Hyuga são realmente excelentes em coleta de informações. Eles até mapearam os padrões precisos de movimento de chakra de seus inimigos. Mesmo assim, parece que nutrem certo ressentimento em relação à liderança de Sarutobi. As informações que eles haviam enviado ao gabinete do Okage eram muito mais básicas em comparação. Na verdade, o clã Hyuga não podia ser totalmente culpado por essa derrota. Com a vantagem do Byakugan, eles detectaram e resistiram à emboscada de Kirigakure com eficácia. Mas ninguém havia previsto a imprudência de Kirigakure, os 7 espadachins da névoa, 2 chefes de clã com Kekkei Genkai de nível Kage e mais de 100 Jounin. O que se supunha ser um mero ataque oportunista acabou se revelando um ataque avassalador. Qualquer clã em seu lugar teria sido pego de surpresa. No entanto, para manter a autoridade da liderança de Konoha, a culpa teve que recair sobre o clã Hyuga. E com isso sua influência seria enfraquecida, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Capítulo 34. Desta vez, o clã Uchiha não foi representado apenas por Uchiha Fugaku, mas também acompanhado por 2 anciãos Uchiha. Entre os 5.000 homens reunidos, metade eram Chunin, com ninjas de vários clãs compondo as fileiras. O poder de combate dessa força não deveria ser subestimado. Claramente, os movimentos incomuns de Kirigakure chamaram a atenção do terceiro Okage, levando-o a encarar a situação com seriedade. Ao chegar ao ponto de encontro designado, Danzou percebeu rapidamente que cada clã tinha seu próprio representante Jounin. Isso contrastava fortemente com o campo de batalha contra Tsunagakure, onde Tsunade havia sido a única voz de comando. Ali as decisões eram tomadas por meio de discussão e consenso, dependendo em grande parte da habilidade do comandante. Até então, Uchiha Fugaku estava se mostrando um comandante competente. Suas atribuições de tarefas encontravam pouca resistência, e as tropas cooperavam sem grandes objeções. Danzou se absteve de interferir na cadeia de comando. Evitar conflitos desnecessários era do seu interesse, e essa postura de não interferência foi um alívio para Fugaku. Dada a reputação de Danzou após a guerra com Tsunagakure, sua influência entre os ninjas de Konoha era inegável. Se ele tivesse optado por se opor a Fugaku, as coisas poderiam ter se complicado muito mais. Afinal, o clã Uchiha, responsável pela força policial militar de Konoha, havia acumulado muitos inimigos ao longo dos anos e nunca teve um bom relacionamento com outros clãs. A primeira decisão estratégica de Fugaku foi clara: levar o campo de batalha para além da Terra do Fogo. Com esse objetivo em mente, as principais forças de Konoha começaram a avançar em direção à Terra da Água. Ao entrarem na zona de guerra, a expressão de Danzou se tornou sombria. Para onde quer que olhasse, vilarejos jaziam em ruínas, seus restos envoltos em chamas. O cheiro de morte impregnava o ar, com cadáveres carbonizados espalhados pela terra. Campos de plantações ainda não colhidas permaneciam abandonados, seus donos há muito reduzidos à carne em decomposição. Em comparação com a viagem tranquila antes de entrar na zona de guerra, este lugar parecia um mundo completamente diferente. O contraste com os campos de batalha contra Tsunagakure era gritante. Naquela época, as baixas civis foram mínimas, muitos plebeus já haviam fugido. Mas dessa vez, as forças de Kirigakure avançaram profundamente na Terra do Fogo, deixando apenas devastação em seu rastro. Cada vila por onde passavam era impiedosamente massacrada e saqueada, restando apenas caos e desespero. As principais forças de Konoha evitaram confrontar as forças inimigas dispersas que já haviam se infiltrado no País do Fogo. Em vez disso, avançaram em direção à base principal de Kirigakure no País da Água, forçando os ninjas da névoa invasores a recuar em defesa. Quaisquer forças inimigas remanescentes no País do Fogo seriam enfrentadas posteriormente. Danzou assumiu a responsabilidade
responsabilidade de eliminar esses remanescentes, uma tarefa que Fugaku ficou mais do que feliz em deixar para ele. Para auxiliá-lo, 200 membros da raiz foram designados ao seu comando, juntamente com outros 200 ninjas regulares. Em uma aldeia em ruínas, chamas tremeluziam na escuridão, e gritos ocasionais ecoavam pela noite. Essas mulheres se quebram muito facilmente. Continuem procurando. Deve haver mais escondidas em algum lugar. Matem os homens, tragam as mulheres para mim. Uma voz cruel e eufórica ecoou. O orador tinha uma aparência perturbadora. Seu rosto pálido e físico musculoso pareciam destoar. Lord Kaguya, não podemos carregar mais suprimentos. Devemos recuar? O comandante emitiu uma ordem de retorno. Diga mais uma palavra e eu te mato. A intenção assassina avassaladora fez um arrepio percorrer a espinha do seu subordinado. Um punhado de agulhas de osso passou zunindo perto do rosto do homem, errando por pouco. Svi, escondido nas sombras, Danzou desviou dos projéteis e revelou sua identidade. Eu pensava que o clã Kaguya era composto apenas por brutamontes imprudentes. Parece que os rumores eram equivocados. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se nos 3 corpos ensanguentados e sem vida no chão. Sua voz tornou-se mais fria. Mas esta noite você não sairá deste lugar. O guerreiro do clã Kaguya zombou. Um velho caolho falando grosso? Se você acha que pode me matar, vá em frente e tente. Com um movimento repentino, ossos pontiagudos sobressaíram de suas articulações enquanto ele assumia uma postura de batalha. Shikotsumiaku, a dança da samambaia jovem. Incontáveis espinhos ósseos irromperam do chão, empalando os ninjas da névoa que tiveram o azar de ficar perto demais. Seus corpos ficaram espetados como pedaços de dango. A floresta mortal de ossos obrigou Danzou a recuar do prédio. Em meros instantes, a casa onde ele estava se transformou em uma estrutura de pesadelo, com suas paredes e teto perfurados por inúmeras estacas de osso. Danzou examinou a área com uma expressão de desagrado. Já foram embora? Foi rápido. Svi. Uma dúzia de ninjas aterrissou ao redor de Danzou. Lord Danzou, está feito, relatou um dos membros da raiz. Vários outros carregavam casulos selados, prisioneiros contidos com poderosos Fuinjutsu. Danzou se virou para um membro específico da raiz. Zensuke, deixo isso com você. Yuga Zensuke curvou-se respeitosamente. Assim será feito. Byakugan, ativar. Após uma hora de perseguição, Danzou estava de pé sobre sua presa capturada. Os Jounin de elite de Kaguya, agora amarrados e indefesos, o encaravam com olhos arregalados e amedrontados. A voz de Danzou era calma, mas arrepiante. Um excelente espécime. Se meu antigo subordinado ainda estivesse vivo, ele teria gostado de você. O ninja contido tremeu enquanto as faixas de selamento apertavam ao seu redor, garantindo sua completa imobilização. Danzou olhou para os prisioneiros envoltos em casulos, ponderando o custo da guerra. A guerra transforma as pessoas em monstros. Antes, ele se sentia repugnado pela ideia de experimentação humana. Agora, parecia insensato simplesmente matá-los. Ele precisava de grandes quantidades de material, e esses prisioneiros eram a fonte perfeita. Em apenas 3 meses, ele havia acumulado uma coleção inestimável. Um Jounin de elite de Kaguya, 5 Jounin 24 Chunin, incluindo um com Kekkei Genkai liberação de gelo. As linhas de retaguarda da guerra haviam sido completamente limpas. Os poucos remanescentes não ousavam se revelar, forçados a se esconder como ratos nas sombras. Ao mesmo tempo, o comando de Fugaku provou ser eficaz. Ele não só conseguiu imobilizar as forças de Kirigakuri no País da Água, como também o lado de Konoha começou a levar vantagem na batalha. A reputação do clã Uchiha como guerreiros temíveis foi reafirmada. Entre as fileiras dos ninjas da névoa, uma regra não escrita começou a se espalhar. Se sua força não for significativamente superior, jamais enfrente um Uchiha em combate singular. E assim, mais uma vez, o título dos Uchiha, um dos 2 grandes clãs que outrora se igualavam ao Senju, ecoou pelas terras devastadas pela Guerra do Mundo Ninja. Capítulo 35. Após retornar ao acampamento principal na Terra da Água com seus membros da raiz, Danzou rapidamente percebeu uma mudança significativa na atitude dos Jounin dos outros clãs em relação ao Uchiha Fugaku, o comandante. Comparado a 3 meses atrás, o respeito deles havia crescido consideravelmente. Tal era o poder da força. Apesar dos vários conflitos entre os clãs dentro da aldeia, um comandante forte no campo de batalha era alguém que todos reconheciam. Dentro da tenda do Uchiha Fugaku, ancião Danzou, Fugaku sondou o terreno com perguntas educadas. Você é o comandante. Eu sou apenas responsável pela inteligência, afirmou Danzou sem rodeios, deixando sua posição clara. No entanto, sua atenção estava voltada para o jovem que estava atrás de Fugaku. Uchiha Shizui, não é? A guerra é realmente o berço dos gênios? Em apenas 3 meses, o órfão Uchiha Shizui já havia se destacado ao lado de Fugaku. Ao perceber o olhar de Danzou, Shizui se virou e ofereceu um sorriso gentil. Danzou permaneceu inexpressivo, assentindo levemente com a cabeça antes de fechar os olhos para descansar. Mesmo assim, não pôde evitar uma pontada de decepção. Não havia nenhum lembrete do sistema em sua mente. Ao retornar ao acampamento principal, Danzou não teve escolha a não ser suspender suas atividades de pesquisa. Afinal, a experimentação humana não era tolerada no mundo ninja. Com suas funções agora limitadas à coleta de informações para Fugaku, Danzou se viu inesperadamente ocioso. Até mesmo seus membros da raiz foram relegados a tarefas rotineiras de segurança. Isso foi um arranjo deliberado de Fugaku, seja como uma forma de tratamento especial ou simplesmente para impedir que Danzou interferisse demais. Mesmo em ataques de grande escala, Fugaku mantinha Danzou posicionado na retaguarda enquanto liderava pessoalmente as tropas para a batalha. Nos últimos 2 meses, Danzou havia se acostumado com esse novo tempo livre, passando a maior parte do tempo isolado em sua tenda, desenvolvendo novos jutsus. Contudo, os membros da raiz permaneceram ativos. Suas figuras mascaradas pareciam exercer uma atração quase magnética sobre os ninjas nascidos na sociedade civil. Era comum vê-los ensinando táticas de batalha, controle de chakra e até mesmo jutsus básicos a esses ninjas menos treinados. Unidos pela doutrina da raiz, eles tratavam seus camaradas com um senso incomum de camaradagem, desprovido da frieza típica esperada dos ninjas. Tal como fogueiras num campo de batalha, a sua presença atraía aqueles que estavam receosos e inseguros. A noite caiu, mergulhando o acampamento em um silêncio tranquilo, mas uma luz fraca ainda tremeluzia dentro da tenda de Fugaku. Danzou possui força de nível Kage. Talvez pudéssemos fazê-lo deter um dos seus melhores lutadores enquanto criamos uma brecha,
propôs Fugaku com um tom de dúvida na voz. Fugaku, não sei por que aquela raposa velha, Danzou, permanece neutra, mas certamente não é amigo do clã Uchiha, respondeu o segundo ancião, com a voz carregada de repreensão, antes de fechar os olhos novamente. Devemos agir com cautela. Esta guerra é a oportunidade do nosso clã. Não podemos acabar como os Hyuga, acrescentou o quarto ancião. Embora não tenha declarado explicitamente sua posição, ficou claro que ele também não confiava em Danzou. Fugaku suspirou interiormente. Embora o exército de Konoha tivesse a vantagem nesta guerra, suas forças de elite não eram esmagadoramente superiores. Apesar de terem vencido várias ofensivas importantes, ainda não tinham conseguido aniquilar completamente o inimigo. Enquanto franzia a testa pensativo, Shizui de repente se pronunciou. Se continuarmos a prolongar isto, as nossas forças sofrerão pesadas baixas. Quando voltarmos à aldeia, talvez possamos dividir as nossas forças e deixar o ancião Danzou. Já chega, Shizui. Fugaku o interrompeu. Entendido, chefe do clã. Falei sem pensar. Shizui se desculpou imediatamente, curvando-se respeitosamente. Os anciãos que inicialmente franziram a testa foram relaxando aos poucos, deixando de dar atenção a Shizui. Assim que a reunião terminou, Fugaku ordenou que seus homens escoltassem os anciãos de volta. Olhando para Shizui, que permanecerá em silêncio desde a repreensão, Fugaku não pôde deixar de admirar o jovem. Shizui não era apenas imensamente talentoso como ninja, mas também possuía uma percepção aguçada da dinâmica entre a vila e o clã. Você percebe que suas palavras podem ter desagradado os mais velhos? Mas se isso se prolongar, Kumogakure e Vagakure ficarão atentas a qualquer brecha. Se não conseguirmos acabar com esta guerra rapidamente, você tem toda a razão. Fugaku assentiu, concordando com a análise de Shizui. No entanto, sua expressão mudou ligeiramente enquanto ele continuava, seu olhar se tornando mais penetrante. Mas esta também é uma oportunidade para o clã Uchiha garantir um lugar nos escalões superiores de Konoha. Somente liderando a Vila Vitória, nosso clã poderá conquistar a posição que lhe é de direito. Entendeu? Mas, ao ver a expressão conflituosa no rosto de Shizui, Fugaku suspirou interiormente. Shizui, você é um ninja de Konoha, mas também é o orgulho do clã Uchiha. Você entende? Fugaku concordava com os ideais de Shizui. No entanto, seus anos como líder do clã o tornaram extremamente consciente dos preconceitos profundamente enraizados em ambos os lados. Não havia espaço para reconciliação. O único caminho a seguir era o clã Uchiha reivindicar seu espaço na vila, passo a passo. Dando um tapinha no ombro de Shizui, Fugaku olhou para ele como se estivesse vendo a si mesmo mais jovem. Capítulo 36. Jin, por favor, consiga o reconhecimento de uma figura-chave na história, Uchiha Itachi. Após um longo período de silêncio, o sistema finalmente reagiu novamente quando Danzou visitou a tenda de Fugaku para discutir o assunto. Para sua surpresa, o sistema considerou válida a aprovação de Uchiha Itachi, de 6 anos de idade. Mas ao refletir sobre os feitos de Itachi no anime, Danzou compreendeu rapidamente. Aquele era um garoto forçado a amadurecer precocemente pela dureza do mundo. Apesar de sua pouca idade, ele tinha uma forte vontade própria. No acampamento era comum vê-lo realizando qualquer tarefa que lhe fosse possível. Com sua aparência adorável e maneiras impecáveis, ele era muito querido pela maioria das pessoas. O que agradou ainda mais a Danzou foi que Itachi parecia se identificar com a ideologia da raiz e até mesmo havia formado bons relacionamentos com vários de seus membros. Que tipo de recompensa eu receberia se conquistasse o seu reconhecimento? Embora curioso, Danzou evitava deliberadamente ter muito contato com Itachi para não levantar suspeitas, ou pior, despertar as preocupações de Fugaku. Afinal, o clã Uchiha não era particularmente amigável com ele. Nesse instante, novas ordens da vila interromperam os dias tranquilos de Danzou dedicados ao desenvolvimento do ninjutsu. A vila instruiu Uchiha Fugaku a intensificar os esforços de guerra contra Kirigakure. Hiruzen também enviou uma carta solicitando a cooperação de Danzou. Vou ter que incomodá-lo com este assunto. A expressão de excitação de Uchiha Fugaku fez Danzou se perguntar que tipo de promessa Hiruzen lhe havia feito. Ele parecia ter recebido uma injeção de adrenalina. Provavelmente não passou de um dos habituais acordos políticos. Deixe comigo, respondeu Danzou calmamente, embora sua mente já estivesse em outro lugar. Kumogakure e Vagakure formaram secretamente uma aliança e lançaram uma invasão contra a Terra do Fogo. Bestas com cauda de várias aldeias também foram enviadas para o campo de batalha, aumentando significativamente o fardo de Konoha. Enquanto isso, a Raiz recebeu um relatório de inteligência. O esquadrão de Minato havia esmagado com sucesso uma unidade de vanguarda de Vagakure na Ponte Kanabi. Uchiha Obito morreu na batalha. A reputação de Minato disparou após essa luta. Sozinho, ele derrotou uma força de elite de Vagakure, garantindo uma importante vantagem estratégica para Konoha. Sua técnica do Deus Voador do Trovão, um jutsu de nível S, estava começando a chamar a atenção nas grandes vilas. A lenda do Flash Amarelo havia começado. No entanto, Danzou sentia que o tempo estava se esgotando. Ele precisava encontrar uma maneira de aumentar sua força e rapidamente. O campo de batalha. Mais uma vez, Uchiha Fugaku liderou as forças de Konoha em um ataque em grande escala. Esta já foi a terceira ou quarta ofensiva nos últimos dias. Embora Kirigakure tenha sofrido baixas um pouco maiores, não foi o suficiente para forçá-los a recuar. Ao amanhecer, as forças de Konoha se reuniram mais uma vez. Danzou, desta vez, depende de você. Mire em um único golpe decisivo. Havia um traço de frustração no tom de voz do orador. Era Uchiha Kage, o terceiro ancião do clã Uchiha, 5 anos mais velho que Danzou. Nos últimos dias, os dois haviam se tornado um tanto íntimos. Danzou ainda não havia agido, passando seu tempo estudando as batalhas de Kage contra o líder do clã Yuki, buscando fraquezas para explorar em um ataque rápido e letal. Fique tranquilo, respondeu Danzou, indiferente. Ele conseguia sentir claramente a desconfiança nos olhos de Kage. Havia até um leve traço de hostilidade, embora o ancião não agisse de forma imprudente nas circunstâncias atuais. Apesar de saber que Kage não faria nenhum movimento, Danzou ainda permanecia cauteloso em relação a ele. A batalha recomeçou. Os combates ocorreram em uma densa floresta que se estendia por 30 quilômetros ao sul da Terra das Ondas. Os ninjas de ambos os lados se envolveram em ferozes escaramuças, abrindo caminho entre os inimigos. O campo de batalha era caótico, com guerreiros de elite buscando seus rivais de longa data. Você está velho demais para este campo de batalha. Se eu tivesse a sua idade, me aposentaria e passaria meu tempo brincando com meus netos. O
líder do clã Yuki falou com um ar de sinceridade, fazendo com que a expressão de Uchiha Kade se fechasse. Escondido nas sombras, Danzou deu um sorriso de escárnio por dentro. Nos últimos dias Kade não só vinha perdendo em batalhas, como também havia sido completamente derrotado em discussões verbais. Cala a boca. Você não é muito mais novo do que eu. Liberação de fogo. Ótima técnica de bola de fogo. Uma parede de gelo se formou instantaneamente diante do líder do clã Yuki, bloqueando sem esforço a enorme bola de fogo. É verdade, por isso me concentro no desenvolvimento interior. Aliás, você provavelmente não vai acreditar, mas tive uma filha no ano passado. Se não fosse por esta guerra, esquivando-se de estalactites afiadas, Kade diminuiu a distância mais uma vez. É mesmo? Parece que sua filha logo perderá o pai. Liberação de fogo. Técnica da canção de liberação da chama do dragão. Apesar da idade, o líder do clã Yuki manteve a compostura, seus longos cabelos brancos esvoaçando elegantemente enquanto se esquivava. Vestido com um kimono branco imaculado, ele apresentava uma semelhança impressionante com o clã Yuga em temperamento calmo, refinado e exalando uma aura de nobreza. Com sua aparência elegante, ele parecia mais um homem distinto de meia idade do que um veterano cansado, em nítido contraste com o Kade desgastado e marcado pelas batalhas. Embora seu estilo de luta parecesse fácil, estava repleto de perigos ocultos. Combinada com a liberação de gelo do clã Yuki, suas defesas eram formidáveis. Mesmo com seu Sharingan totalmente desenvolvido, Kade teve dificuldades para encontrar brechas. Do ponto de vista de Danzou, o homem era tão sólido quanto uma rocha, calmo, impenetrável e praticamente impossível de abalar. Capítulo 37. A intensa batalha entre dois ninjas de nível Kage criou um acordo tácito entre os ninjas ao redor. Eles instintivamente se distanciaram do campo de batalha. A centenas de metros em todas as direções, as consequências da luta eram evidentes. Árvores chamuscadas pelas chamas e manchas de gelo remanescentes das técnicas de combate corpo a corpo. O confronto se intensificou com o Uchiha Kade lançando ataques implacáveis enquanto o líder do clã Yuki se concentrava na defesa. Forçado a recuar mais uma vez para o combate corpo a corpo, o Uchiha Kade respirou fundo, com uma expressão sombria. Interiormente praguejou: maldito Danzou. Ele vai ficar só olhando eu me debater? Você já está perto do fim da sua vida, não precisa lutar de forma tão imprudente. Segure-se um pouco, e talvez você viva mais alguns anos. O Uchiha Kade, no entanto, lutava com o desespero de um louco, enquanto o líder do clã Yuki começava a sentir a pressão. Embora possuísse uma ligeira vantagem em resistência e chakra, ambos eram guerreiros experientes. Com o Sharingan de 3 tomoes de Uchiha Kade aprimorando suas habilidades, suas capacidades gerais eram praticamente equivalentes. Nenhum dos dois conseguiu levar vantagem com facilidade. Oculto nas sombras, Danzou observava a batalha atentamente com um olhar penetrante e cauteloso. Desde que conquistou o reconhecimento de Orochimaru e recebeu as recompensas do sistema, seu instinto para detectar perigo se aguçou significativamente. Sempre que surgia uma oportunidade de atacar, uma inexplicável sensação de inquietação invadia sua mente, impedindo de agir precipitadamente. Ele optou por confiar em sua intuição e continuou esperando. A batalha de alta intensidade estava rapidamente esgotando a energia de ambos os combatentes, alinhando-se perfeitamente com o plano original. Exauri-los e criar uma abertura para que Danzou desferisse um golpe fatal, exatamente como Uchiha Fugaku havia planejado. Liberação de fogo. Técnica do dragão de fogo. Observando Uchiha Kade executar seu jutsu lá embaixo, a inquietação de Danzou aumentou. Algo naquele lugar parecia cada vez mais perigoso. Ele decidiu que era hora de partir. No momento em que se preparava para recuar em silêncio, sua expressão endureceu subitamente. Ele bateu palmas com urgência. Isso é ruim. Liberação de vento. Uma poderosa rajada de vento irrompeu, expandindo-se em todas as direções. A força descomunal arrancou árvores ao redor de Danzou, deixando o campo de batalha em completa desordem. Argue! Um grito agudo ecoou. À medida que a poeira rodopiante começava a assentar, uma voz zombeteira ecoou pelo campo de batalha. Que pena! Aquela velha raposa nas sombras é certamente cautelosa, mas desta vez não fui eu que a assustei. Se não fosse por você antes, não teríamos precisado prolongar isso por tanto tempo. Cucucu. Mais 2 cabeças de nível Kage para minha coleção. Quando a poeira finalmente baixou, o rosto de Uchiha Kade estava contorcido em agonia. Sua mão direita agarrava os restos mutilados de seu antebraço. Sua mão e seu antebraço haviam sido reduzidos a uma polpa sangrenta. Se não fosse pela intervenção inesperada de Danzou, aquele ataque o teria atingido em cheio no peito. Enquanto isso, Danzou permanecia em estado de alerta máximo, com o olhar fixo nos 7 espadachins da névoa que acabavam de chegar. Se fossem apenas eles, ele não teria sido tão cauteloso. Mas seu foco permaneceu fixo no jovem à frente. Um garoto empunhando uma arma muito grande para sua estatura, cuja lâmina ainda brilhava com sangue fresco. Ficou claro quem havia infligido ferimentos tão graves ao ancião Uchiha. Voxox! Voxox! Ancião! 2 Jounin do clã Uchiha emergiram de seus esconderijos, posicionando-se imediatamente em frente ao Uchiha Kade. Suas expressões se tornaram sombrias enquanto examinavam os 7 espadachins. Mas quando seus olhares se fixaram em um espadachim em particular, um homem empunhando uma lâmina enorme e grotesca, ergue casualmente uma cabeça decepada com cabelos completamente brancos, seus rostos estavam pálidos. Aquela cabeça! O quarto ancião! Murmurou um dos guardas Uchiha, incrédulo, instintivamente dando um passo para trás. O quarto ancião que vinha lutando contra o líder do clã Kaguya foi decapitado. Seus olhos sem vida, agora órbitas vazias, já haviam sido despojados do Sharingan. Embora seu rosto estivesse pálido após a morte, não havia como confundir sua identidade. Era inegavelmente o quarto ancião do clã Uchiha. Uchiha Kade, ainda segurando o braço dilacerado, encarou a cabeça decepada, sua expressão de dor se transformando em puro horror. Enquanto os Uchiha ainda estavam atordoados com a cena chocante, Danzou sentiu um peso esmagador se instalar em seu peito. Ele estava marcado. Com os 7 espadachins da névoa, o quarto Mizukage e o líder do clã Yuki presentes, ele ficou encurralado. Forçando-se a reprimir seu desconforto, ele encarou a dura
dura realidade à sua frente. Eu jamais imaginei que o próprio quarto Mizukage apareceria no campo de batalha. As palavras de Danzou provocaram uma nova onda de medo nos três Uchiha ao seu lado. O garoto que acabará de lançar uma emboscada mortal? Era o Mizukage? Kerigakuri sempre fora envolta em segredo, e pouca informação estava disponível sobre ela. Mesmo entre os Uchiha, poucos sabiam muito sobre sua liderança. O líder do clã Yuki deu um passo à frente, curvando-se respeitosamente em direção ao jovem guerreiro. Mizukage-sama. Ah, é? Então, esse velho conhece mesmo o Mizukage? Kushimaru Kuriarari zombou com um tom de deboche. Fubuki, parece que você não tem feito seu trabalho direito. Talvez você devesse se demitir e vir com a gente. Afinal, o derramamento de sangue é a única alegria verdadeira na vida, acrescentou Munashi Jinpachi, embora seus olhos brilhassem com um escárnio descarado. Calha a boca, vocês dois, berrou Fubuki Suikasa, encarando-os com raiva. Este velho, assim como eu, é o responsável pela inteligência. Saber a identidade do Mizukage-sama não é nenhuma surpresa. Então, voltando-se para o quarto Mizukage, acrescentou respeitosamente, este homem é um ancião de Konoha, possuindo força de nível Kage. Ele é especialista em liberação de vento e certa vez lutou de igual para igual com o quarto Kazekage. Sua mente contém uma vasta inteligência. Se reivindicarmos sua cabeça. Sua voz foi diminuindo, e seu olhar voltou-se para Danzou. Os olhos dos outros espadachins brilharam com malícia enquanto eles se concentravam mais uma vez em sua presa encurralada. O coração de Danzou afundou. Kerigakuri sempre foi conhecida por sua mentalidade brutal de sobrevivência do mais forte. Eles não se importavam com status ou reputação, apenas com a força. E agora? Ele não teve outra escolha senão apostar. Ancião, recue imediatamente. O Sharingan não pode cair em mãos inimigas. Liberação de vento, grande esfera de vácuo. Liberação de vento, lâmina de vácuo. Canalizando o chakra restante para seu jutsu, Danzou desencadeou um ataque devastador, superando em muito seus jutsus anteriores. Lâminas de vento afiadas como navalhas rasgavam tudo à sua frente. Ele estava pronto para morrer se isso significasse garantir a fuga deles. O Uchiha Kage não sabia o que havia mudado, mas não hesitou. Sob a proteção de dois Jounin Uchiha, três figuras desapareceram na distância, recuando a toda velocidade. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!